Como sair da mentalidade de escassez? A primeira coisa é a gente compreender que a escassez não é só sobre a falta do dinheiro. Assim como eu trouxe num vídeo recentemente que eu vou deixar aqui para vocês, que dinheiro não é só sobre números, mas também sobre comportamento e principalmente sobre comportamento. Quando a gente fala sobre escassez, a gente também não fala somente sobre a falta do dinheiro na nossa conta bancária. A escassez é um estado interno e é um estado interno constante de sensação de falta, de sensação de insuficiência. Então, normalmente, nunca é só sobre putz, tô sem dinheiro na conta, sou uma pessoa escassa. Essa falta, ela começa em vários níveis. Ela começa na sensação de não ser o suficiente, de não ter recursos suficientes, de não ter tempo suficiente, de viver num estado constante de sobrevivência e de que tudo sempre vai faltar a todo momento. Então, eu nunca me sinto segura, eu sinto medos constantes a todo momento e é como se eu vivesse nesse estado interno de alerta. E eu vejo que esse é o grande problema quando a gente começa a operar na vida através de uma mentalidade escassa. Porque como a gente está nesse estado constante de falta, nesse estado constante de alerta e de sobrevivência, a gente para de se mover pela vida, de viver a nossa vida olhando para a construção. Então, tudo que a gente faz é sempre com base na falta. Então, é como se a todo momento eu tivesse ali com aquela sensação de que tudo que eu preciso fazer, as decisões que eu tomo na minha vida, a forma como eu me movo pela minha vida, ela tá sempre focando na falta e em evitar perdas, e não numa visão de construção, de crescimento, de confiança. E é justamente por conta de todos esses fatores que sair da mentalidade de escassez não é só sobre a gente pensar positivo. A gente precisa reorganizar esse estado interno de falta para começar a ir e construir um estado interno de confiança. E para isso a gente precisa reorganizar a forma como a gente se percebe, a forma como a gente decide, a forma como a gente se move pelas nossas vidas. Então eu vou trazer pontos aqui importantes para ajudar vocês a sair da mentalidade de escassez. E o primeiro, eu vejo que ele é, talvez você nem imagine que isso tenha a ver com a escassez, mas tem muito mais a ver do que vocês podem imaginar, que é sair do estado de sobrevivência. A escassez, ela está intimamente conectada com esse estado da falta e, consequentemente, esse estado de urgência. Então, quando a gente vive através de uma mentalidade escassa, pode ver, a gente está sempre nesse estado de alerta. Então, tudo pode faltar, eu preciso estar em alerta o tempo inteiro para que não falte. Então, eu vivo em alerta. Eu vivo em um estado constante de que eu não posso descansar, eu não posso relaxar. Eu preciso estar sempre fazendo, sempre em movimento, sempre em alerta. Então é importante que vocês se observem e se percebam se vocês vivem nesse estado de urgência. Porque o estado de urgência e de alerta, ele sempre está conectado com um estado de escassez, um estado de falta. E quando você vive dessa forma, você interpreta tudo como um alerta. E isso reflete em decisões impulsivas, em desconexão do seu corpo e em viver reagindo às coisas. Então você não age conscientemente, você não decide conscientemente, você está sempre ali reagindo para evitar possíveis faltas. Então, se você se reconhece nesse lugar, coisas práticas que você já pode começar a fazer para sair desse estado é desacelerar internamente. Então, diminua estímulos na sua vida, diminui os estímulos que você tem. Busque fazer mais pausas no seu dia.
Busque dormir melhor, veja como está a qualidade do seu sono. Busque diminuir o consumo, seja consumo de conteúdo, o consumo de bens mesmo, né? O consumo de materiais. Olhe para esses excessos de estímulos, de consumo, esse excesso de fazer, esse excesso de ter que estar em estado de alerta o tempo inteiro. Então busque essa desaceleração interna para começar a sair desse estado de sobrevivência, de alerta e de falta e começar a caminhar para um estado de calma, de desaceleração, de baixo estímulo, para você começar a tomar decisões mais conscientes, sair do estado de reagir à vida e começar a ir para um estado de agir diante da vida de forma consciente. Então, uma coisa boa também que você pode fazer na prática é começar a olhar para suas decisões no dia a dia. Opa, acordei. Então você acorda, você já tá ali tomando um monte de decisões, desde decisões simples, de vou tomar café agora ou não, até decisões grandiosas. Então perceba o quanto dessas decisões são tomadas com base em reação, então você só tá reagindo, e aí normalmente são decisões inconscientes, desalinhadas, e o quanto você está tomando decisões de forma consciente, com calma, olhando, observando e decisões conectadas com você. Um outro ponto é que a mente escassa, ela só enxerga a falta. Ela cria essa distorção de percepção da realidade. Então, quando eu tô me movendo pela vida através desse estado interno de escassez, eu vejo falta em tudo. Então, a todo momento, eu só foco nas coisas que faltam. Eu tenho uma incapacidade de perceber os recursos que eu já tenho. Eu ignoro as minhas capacidades que eu já tenho e, consequentemente, eu tenho uma sensação de impotência e eu fico quase naquela hipnose da falta, da insuficiência. Então tudo que me acontece a todo momento, eu só fico olhando para a falta. Se acontece uma coisa boa e um grãozinho de coisa ruim, eu nem ligo, eu nem valorizo sequer a coisa boa que aconteceu. Eu só olho pro que falta. Então, você ignora os recursos que você tem, as capacidades que você tem, as oportunidades, as experiências, os aprendizados. Eu só fico olhando ali pro vazio, porque tá faltando. E aqui eu não tô falando sobre negar problemas, sobre fingir que tá tudo bem quando não está tudo bem. Não é sobre isso. Mas é sobre você calibrar a sua mente, a forma como você tá percebendo a sua realidade. E começar a treinar, porque é um treino, sair desse estado interno de falta. Então é começar a treinar a sua mente pra olhar, opa, peraí. Tá faltando aqui, mas eu tenho isso daqui, eu tenho esse recurso, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa pessoa para me ajudar, eu já vivi isso de aprendizado, então eu já tenho esse conhecimento. Percebe a diferença? Então, se você se reconhece nesse ponto de estar olhando para a sua vida sempre a partir dessa percepção da falta, eu recomendo que você coloque em prática um exercício. Pega um papel e anota, de preferência, se você puder, fazer isso diariamente, tornar isso um hábito, para de fato você treinar ali a sua mente a começar a olhar para a vida dessa forma, mas começa fazendo hoje, por exemplo. Opa, me reconheço, Camila, eu me reconheço nesse lugar que eu só olho para a falta. Então, pega um papel e anota 3 recursos que você já possui. Recursos pode ser dinheiro, sim, de fato, mas não só dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem uma capacidade, você tem um conhecimento, você tem uma pessoa que pode te ajudar. Então, 3 recursos que podem ser dinheiro, como podem ser outras formas de recurso que você já tem hoje para usar aí na sua vida. Depois, você vai anotar 3 coisas que já estão funcionando. Então, 3 coisas que já funcionam na sua vida, que já estão acontecendo bem, estão fluindo na sua vida. E 3 capacidades que você tem, que são suas e que você pode já estar usando, e se não estiver usando, você pode usar
para gerar movimento na sua vida. Esse exercício simples já vai te fazer sair um pouco desse lugar da falta, porque quando a gente tá nesse lugar da falta, a gente fica aquela coisa, eu não sou boa em nada, eu não tenho nada, tudo é uma falta, né? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu não sou boa em nada. Mas quando a gente para de fato para olhar através de um olhar da verdade, dos fatos e não do nosso estado interno de escassez, a gente começa a ver que, peraí, não é não, eu tenho sim recursos, eu tenho sim capacidade, eu tenho conhecimento, eu tenho coisas que já estão funcionando na minha vida. Então faça esse exercício, comece fazendo hoje e aí experimente começar a fazer isso diariamente para treinar de fato a sua mente a sair desse estado interno de escassez, porque esse estado de abundância que a gente busca, que nada mais é esse polo oposto, né, escassez e abundância, ele vem através dessa prática, desse treino da gente olhar abundância em tudo. E aí a gente vai para um terceiro ponto, que é a escassez, ela faz você tomar decisões pequenas e, consequentemente, criar uma vida pequena. Porque normalmente, quando a gente toma decisões com base na escassez, é como se a gente sempre estivesse na defensiva. Então eu tenho medo de perder, eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de me entregar para a vida e soltar e confiar. E aí você acaba vivendo uma vida pequena, você acaba se sentindo pequena, não porque você é pequena, não porque você não tem capacidade de crescer, mas porque você tá a todo momento na defensiva e com esse medo da perda. Então, por exemplo, eu não começo projetos porque eu tenho medo de errar. Eu não cobro o valor que o meu trabalho vale porque eu tenho medo de perder o cliente. Então, meu trabalho vale 1.000, mas eu vou cobrar 100, porque se eu cobrar 1.000 eu posso perder o cliente. Percebe como a mentalidade de escassez ela vai atuando? Eu não vou investir dinheiro porque pode me faltar. Eu posso precisar desse dinheiro, então eu não vou investir esse dinheiro em algum lugar. Eu não vou me posicionar porque eu posso ser rejeitada. Eu não vou me entregar numa relação qualquer, uma relação profissional, uma relação amorosa, porque eu posso não receber de volta. E se eu não receber de volta, eu vou ficar sem, vai me faltar. Então eu não vou dar, eu não vou me entregar. E aí percebe que você vai se apequenando nesse movimento e você vai criando uma vida pequena, com uma base nessa busca de segurança. Mas na verdade, agir dessa forma te torna mais insegura, né? E não segura. Porque é esse movimento de não se entregar para a vida, de não expandir, de não crescer. E a abundância, ela pede essa abertura pra gente. Então eu tô sempre nesse movimento de contração, de fechamento, de medo, porque vai me faltar, porque vai me faltar, porque vai me faltar, e aí eu fico nesse lugar pequeno. Então, se você se reconhece nesse ponto, eu recomendo que você coloque em prática a seguinte pergunta, e você faça essa pergunta para tudo, para todas as decisões que você tá tomando. Você se pergunta, eu tô tomando essa decisão com base no medo ou com base no que eu de fato quero? E aí você começa a mudar. Se você vê que grande parte das decisões na sua vida são tomadas com base no medo, então eu não tô fazendo esse projeto porque eu tenho medo, eu tô escolhendo esse caminho porque eu tenho medo, eu tô fazendo isso porque eu tenho medo, eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo. Começa a se perguntar, opa, eu não tô fazendo isso porque eu tenho medo. Isso vai me manter nesse lugar de escassez, nesse lugar de pequenez. E eu acredito que não é isso que você queira. Então, eu vou buscar fazer o contrário. Não, então quer saber? Eu vou fazer, eu vou me abrir para a vida. Um quarto ponto é que a escassez não se é trabalhada apenas ganhando mais. Existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro e ainda estão vivendo na escassez. Mais uma vez, eu trago a essência do que eu trouxe num outro vídeo que eu falei sobre dinheiro. Não é só sobre números,
é sobre comportamento, é sobre padrão. E como eu falei no início do vídeo, a escassez é sobre um estado interno. Então eu posso ter milhões na conta e eu ainda vivo num estado interno de escassez. E a forma como eu me relaciono com esse dinheiro, sendo ele R$100, sendo ele 10 milhões, é a partir de um estado de escassez, de falta. Então, a gente precisa visualizar, ganhar mais sim, estar em abundância sim de dinheiro, atrair cada vez mais dinheiro, gerar cada vez mais dinheiro, mas a gente não pode acreditar que só o fato de eu ganhar mais dinheiro eu vou sair da escassez, porque se eu não olho para o meu estado interno, eu posso até ganhar mais dinheiro, mas eu ainda me sinto insuficiente, eu ainda me sinto na falta, os meus comportamentos ainda são baseados em medo, em insegurança, em insuficiência. E aí, inclusive, hora ou outra, esse dinheiro todo que eu ganhei pode acabar. Porque se eu vivo nesse estado interno, uma hora ele acaba. Então, o trabalho é a gente olhar para essa relação com o nosso dinheiro. Não negar olhar para o dinheiro. De fato, é ter um tempo que você vai olhar para dinheiro, você vai estudar sobre dinheiro, você vai entender o seu comportamento financeiro, o seu padrão, o seu custo de vida, o quanto entra, o quanto sai, estudar para investir, estudar para se organizar financeiramente, estudar para você se perceber e entender os seus padrões, conhecer os seus padrões, transformar os seus padrões e começar a sustentar o dinheiro, né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade, a escassez traz essa dificuldade de sustentar. Então o dinheiro até chega na sua vida, mas você não consegue sustentar ele ali, né? Você precisa se livrar dele logo. Então, percebe que não é só sobre ganhar mais, é sobre olhar para o estado interno de falta e transformar esse estado interno de falta. Quando eu consigo transformar esse estado interno de falta, eu vou para a confiança, eu vou para a segurança, eu vou para a consciência, para a presença, e isso naturalmente vai se refletir lá na minha planilha financeira, na minha relação com o meu dinheiro, no quanto entra, no quanto sai, no quanto eu organizo ele e no quanto eu me relaciono com ele de forma saudável. Então, se você se enxerga nesse lugar de querer só ter mais dinheiro e achar que isso é a solução para sair da escassez, a parte prática aqui desse ponto é o quanto você está olhando para sua relação com o dinheiro. O quanto você está de fato olhando. Né? Porque muitas vezes se a gente tá nesse estado de escassez, a gente foge, né? A gente não quer olhar. Não, eu não vou olhar, eu não sei quanto entra, eu não sei quanto sai, eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não sei o que eu preciso fazer para ganhar mais. Então, traga essa consciência, traga esse compromisso e essa responsabilidade para olhar para sua vida financeira, para ter uma planilha ali, para entender o seu padrão de vida, o seu custo de vida, o quanto entra, o quanto sai, estudar sobre dinheiro, estudar sobre investimento, estudar sobre ter uma relação saudável com o dinheiro. E eu tô vendo que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu imaginei, então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá bom? Então até aqui a gente olhou 4 pontos para te ajudar a sair da mentalidade de escassez. Já começa a colocar em prática, se você se reconhece nesses pontos, já começa a colocar em prática o que eu trouxe para vocês. E a gente se vê na parte 2 desse vídeo, que eu vou trazer mais 4 pontos para te ajudar a sair da mentalidade de escassez. E eu te vejo no próximo vídeo.